Tiago 1, o versículo 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. No 15 diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo ilícito. Então tem coisas que a gente almeja que são lícitas, são legais, são coisas que Deus aprova, que a gente queira. Mas tem desejos que são ilícitos, ou seja, ilegais, que Deus não aprova. Então, pode ser também um apetite ou um anseio, mas tudo isso de forma errada, ilicitamente. Então, como que nós somos aqui enganados? Nós somos tentados, então, enganados, que engodado quer dizer enganado, e atraídos pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelo nosso próprio desejo errado. O desejo errado está dentro de nós. E quando nós desejamos isso, aí então nós somos tentados. E daí, quando nós somos então tentados, o que acontece? Então dá luz ao pecado. Então, da tentação, você começa a ser tentado a fazer alguma coisa que não deve. Mas daí você fala, não vou fazer. Só que aquilo continua fazendo. Mas faz. Aí você começa a produzir dentro da sua cabeça, dentro do seu pensamento, você começa a alimentar aquele desejo daquilo que você sabe que é errado. Você começa a ver as possibilidades se você fizesse aquilo que você está desejando de mal no seu coração. Então, começa com uma tentação, ou seja, um desejo ilícito. Algo que você quer, mas você sabe que é errado, e daí automaticamente aquilo começa a gerar na sua cabeça os pensamentos. Quando começou a gerar os pensamentos, então, aí você já está pecando. Aí já é pecado. Nessa hora você já está em pecado. Mas vai ficando pior. Então, uma vez então que deu luz ao pecado ali, então, se você agora consumar o pecado, ou seja, sair da sua cabeça e passar para ação, aí esse pecado vai gerar morte. O pecado, gente, então, como a gente viu uns dias atrás, ele está dentro de nós. Não tem como você fugir dele. Você pode se isolar, que nem muitos homens sábios tentaram, né? Se isolar lá no Monte Himalaia lá para meditar, mas eles não foram livres do pecado. Porque o pecado não adianta, você pode estar no meio de um monte de gente, você pode estar sozinho, o pecado está aqui, ó. Não tem para onde você correr, a não ser se você corta a cabeça, né? Daí não tem jeito. Mas não tem como você fugir do pecado. O pecado está dentro de você. Nós somos inclinados para o pecado e para o mal desde criança. Desde criança. Então, isso está dentro de nós. Você pode perceber que isso começa na criança, só quem tem filho ou quem já viu criança pequena, você sabe do que eu estou falando. Então, olha a dificuldade que é você educar uma criança. E por que é difícil educar a criança? Exatamente porque desde criança nós já somos inclinados para o mal. Então a criança está pensando em fazer o mal, ela está sendo tentada. Uma vez que ela fica pensando aquilo, ela não tem domínio sobre ela, o que ela vai fazer? Ela vai realmente dar luz ao pecado, ela vai fazer aquilo que ela está pensando. E nós ainda somos adultos, nós ainda temos um certo tempo de raciocínio. A criança não, ela pensou, ela está fazendo. Então pensou, vou pegar, já estou pegando. Então é muito rápido. Então nós temos essa dificuldade para educar as crianças, por quê? Porque nós somos inclinados para o mal, porque o mal já está dentro de nós. Quando a gente começa então a ter um pouco de experiência, então nós começamos a discernir o que é certo e o que é errado. Mas isso não melhora em muita coisa. Não melhora em muita coisa. Por quê? Porque se a gente sabe o que é certo e o que é errado, por que é tão difícil fazer o que é certo? Ou só eu que sou pecador aqui? Não é difícil fazer o que é certo? Às vezes você sabe que o negócio está errado, mas você fala, ai, mas eu não quero fazer, eu sei. E acaba fazendo. Por que é tão difícil fazer o que é certo, se você sabe, desde criança, você sabe que você vai se dar mal quando você fizer o que é errado? Quando você era criança lá, sua mãe falava, ó, não desobedece. O que acontecia? Você rodava a casa inteira lá, até o final da tarde você tinha feito errado. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil? É difícil porque nós estamos inclinados ao mal. Então, nós sabemos que é mal, mas nós não conseguimos resistir à tentação. Nós começamos a gerar na nossa cabeça, e num determinado momento, gera o pecado na nossa cabeça, e esse pecado, depois de consumado, ele vai gerar morte. O tentador, gente, então é o diabo. Vem experimentar. Estava querendo induzir você mesmo a ficar tentado mesmo. Aquilo que está dentro de você te atrai. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero ver o que é. Eu quero entender. Eu quero experimentar. E o diabo está falando isso toda hora para você. Experimenta.
É gostoso. Todo mundo faz. Não pega nada. Olha lá a pessoa está fazendo. Olha aquela outra lá, aquela outra fez. E não é assim que ele vai fazendo? Não é assim que você vai vendo o mundo? Mas nós somos tentados o quê? Pelo nosso próprio desejo. Se você não tiver vontade de fazer esse mal, eu posso falar o que for para você, o diabo pode falar o que for para você, você não vai fazer porque não está dentro de você. Um exemplo que eu sempre dou é sobre essa homossexualidade. Então, se você não tem nada de homossexual em você, então o diabo vai falar para você, fica com a pessoa do mesmo sexo. Você não consegue nem cogitar a ideia. Por quê? Porque isso não está dentro de você. Agora, se você já tem uma certa inclinação, aí você já começa a cogitar na sua cabeça. E quando você começa a cogitar na sua cabeça como poderia ser, então você já está gerando pecado. E se você experimentar para ver como que é mesmo, sair dessa linha de pensamento, então esse pecado já está gerando morte. Então é assim que o pecado é gerado dentro de nós. É um desejo, uma curiosidade, um desejo ilícito. Algo que a gente não deveria ter, mas está aqui dentro. Então você começa a pensar nele. Enquanto você está pensando, você já está pecando. Você já está pecando, porque você está alimentando a tentação. Então o que é o pecado dentro da nossa cabeça? É o alimentar a tentação. Isso é o pecado. É o pecado dentro de nós. Então Jesus falou assim, se você atentar para uma mulher ilicitamente, você já adulterou com ela. Você já está tendo os maus pensamentos. Então, a primeira coisa vinha a tentação. Ah, olha, que mulher bonita. Se eu começar a alimentar isso, já gerou o pecado dentro de mim. E se eu for, aí vai gerar morte. Então, começa pela tentação. Você começa a ter esse pensamento dentro de você. Aí, se você alimentar ele, se você não cortar ele, então você já está gerando o pecado. Então é assim. O diabo, ele quer fazer o que com a gente? Olha, eu tenho isso aqui gostoso para você, só que você tem que arriscar a sua vida. Você tem que arriscar a sua vida. Não é assim que a gente sempre vê as pessoas vendendo a alma pro diabo? Mas é desse jeito. Você viu como que é? É desse jeito. Ele te oferece alguma coisa e nem sempre é ruim. Não é fácil de você perceber que você está sendo tentado. Ele te oferece alguma coisa, só que ele fala assim, ó, só que você tem que arriscar alguma coisa. Arrisca sua moral. Ninguém vai ver que você pegou. Ninguém vai ver que você fez. Ninguém vai ver que você roubou. Ninguém vai perceber que você mentiu. Arrisca sua moral. Vale a pena. Olha, é gostoso. Só que isso é a tentação. Então, ele quer que você troque algo de muito valor por algo de pouco valor. Ele quer que você faça isso. Ele vai te tentar. Nós temos desejos. E o desejo nem sempre é ilícito. Às vezes ele vai jogar dentro de desejos que são necessidades. O que ele fez com Jesus? Jesus estava com fome no deserto, depois de 40 dias de jejum. O que ele fez? Olha, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Era pecado Jesus estar com fome? Não era pecado. Ele estava com fome, é normal. É lícito você querer um pão. Mas era ilícito ele começar a imaginar, usar o poder de Deus para o benefício próprio. Aí que estava residindo o pecado. Se ele usasse o poder de Deus para benefício próprio, aí ele estaria pecando. Se ele cogitasse a ideia, falar, não, olha, se eu transformar esses pães aqui. Se ele começar a gerar, então ele foi tentado. Mas ele nem cogitou a ideia de usar o poder de Deus para transformar as pedras em pães. Por quê? Porque isso seria pecado. Muitas vezes assim, é legítimo. Gente, todo mundo, né, quer ter um cobertor de orelha, todo mundo quer casar. Mas o que o diabo fala? Não espera casar não. Esquenta a orelha primeiro. É mais ou menos assim. Ah, tá frio, ó, seus pés tá gelado, vai lá, arruma alguém para dormir com você. É desse jeito. É um desejo lícito muitas vezes, você querer casar. O problema é exatamente, você muitas vezes não espera o casamento, às vezes tá fora do casamento e por aí vai. Então, não é ilícito você querer riquezas. O problema é quando você tem que mentir, pisar em cima dos outros, roubar para conseguir. Então, não é. Ele vai jogar sempre em cima de um desejo. Só que o problema é se é lícito ou não. Então, aí é que vai a questão toda. Então, o que é o pecado? O pecado é igual comida envenenada. Quando você vê, você quer, é gostoso. Só que, se você não souber discernir, você vai comer e vai gerar morte. Mas tem pecados que estão aí para fora aí, que muitas vezes você sabe que é errado, você sabe, só que você não consegue resistir que nem você fez ali. Agora, quem garante que você vai morrer se você comer aquilo lá? Não garante que você vai morrer aqui. Talvez você vai passar mal, talvez não vai acontecer nada. Entende o que o diabo vai falar para você? É mais ou menos isso. Olha, tal pessoa fez, não aconteceu nada. Eu vi uma pessoa que chegou aqui e falou assim, até pastor separa e casa, por que eu não posso? Entendeu? O que o diabo faz? O diabo mostra para você, fala assim, não, essa pessoa fez e não deu nada. Mas não deu nada agora, não quer dizer que se você comer agora, você vai morrer agora.
Não quer dizer que se você comer uma colherzinha você vai morrer. Mas tenta comer tudo. Então, o que aconteceu? Vocês tentam uma vez e falam, não aconteceu nada. Ah, tá vendo? Aí eu vou tentar de novo. Aí, tá vendo? Não dá nada. Aí você vai e começa. E é aí onde você pode perecer. A mesma coisa a roleta russa. Quantas pessoas não saem por aí e não sabem quando que vai estourar a bomba na mão delas? Quando que elas vão dar um tiro na própria cabeça? Mexer com a mulher dos outros que estava passando. Ah, a pessoa passa, então assovia, então mexe, fala gracinha. Então você fala uma vez, você fala duas. Aí vem o marido, o cara apanha. Aí o cara dá um tempo de um mês, daqui a pouco tá fazendo de novo com outra pessoa. Aí vem, apanha de novo. Mas se ele sabe que é errado, se ele sabe que a mulher é casada, se ele sabe que vai dar problema, por que continua? Então por quê? Porque ainda não morreu. Porque ainda não deu a consequência maior. Então as pessoas ficam, ah, tá vendo? Ó, hoje eu mexi, não deu nada. Ah, hoje eu mexi, não deu nada. Hoje eu mexi, pá. Roleta russa. As pessoas estão brincando com o pecado. Desperdício é Jesus ter morrido na cruz e você ir para o inferno. Isso é um desperdício. Isso é um desperdício. Agora, a sua salvação custou o sangue de Jesus Cristo. Sangue de Jesus Cristo. Então, você ir para o inferno é um desperdício. Você ir para o inferno. Porque Jesus pagou para você ir para o céu. Mas muitas vezes a gente pega o pecado e fica lá, brincando com o pecado, comendo comida estragada, olhando para os outros e falando, ah, tá vendo? A pessoa faz, não dá nada. Mas a pessoa é a pessoa. A gente tem que parar, a gente tem que tomar cuidado com o pecado. Tem que tomar cuidado. Então, desperdício, gente, é você sair daqui sem ser salvo. Isso é desperdício. Desperdício é você chegar no culto aqui e você não ouviu o que Deus está falando. Isso é desperdício. É perda de tempo. É você não mudar de vida. Então eu quero hoje, eu orei a Deus e eu quero que você saia daqui com nojo do pecado. É nojo. É você saber assim, que por mais que você queira fazer, aquilo pode te matar. Você não sabe se vai te matar na hora ou se vai te matar depois, mas pode ter certeza que vai gerar morte. Uma vez que você consumar isso, vai gerar morte. Então, o que eu quero que você aprenda hoje é assim, por mais que esteja difícil, fala assim, olha, está gerando na minha cabeça. Ora, gente, pede ajuda, mas não faz, gente, não faz errado. E você sabe o que é certo e o que é errado. Pode ter certeza que você sabe. Você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Então, não cometa pecado. Saia daqui hoje com nojo do pecado. Se tiver difícil, gente, sai correndo. Sai correndo. Eu não sei qual é a situação que você está vendo, mas sai correndo. Sai de perto. Então, muitas vezes você está igual criança. Você sabe que não é para comer, mas você vai acabar comendo. E você vai morrer. Vai morrer. Então, que você saia daqui com nojo hoje do pecado. Amém?